edição dos Rebeldes desse ano, 2019. Aliás, ano que nós começamos. As primeiras gravações foram em abril. Daqui a pouco a gente vai completar o primeiro dos muitos anos de vida dos Rebeldes. É uma edição especial e nós temos um convidado também especial, que é Léo Lince, veterano, embora jovem, é um veterano lutador da esquerda brasileira, e nosso convidado especial vai participar aqui do nosso debate falando desse primeiro ano do governo Bolsonaro. Então vou passar a bola para o Léo, agradecendo muito a tua gentileza de estar aqui conosco e, enfim, os microfones são seus, Léo Lince. Eu que agradeço, é uma honra do programa. Eu quero dizer o seguinte: hoje sai uma tirinha do jornal dizendo que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Aí no quadro seguinte diz menos o Brasil. Tem um pouco a ideia de que aqui só teríamos o lado ruim. Não é verdade isso. Eu pelo menos não participo dessa ideia. Em geral, na avaliação de uma situação tão difícil como essa que nós estamos vivendo, eu me recuo ao meu santo de devoção, Santo Antônio Gramsci, que inclusive recomendava, vivendo em situações mais difíceis do que essa, escrevendo na cadeia, em cadernos escolares, num mundo que parecia caminhar para o domínio pleno do nazifascismo, ele recomendava que você deveria permanentemente combinar o pessimismo da razão com o otimismo da vontade, para você equilibrar e se manter articulado com relação a um quadro tão complicado como esse. Se você lança mão do pessimismo da razão, você vai ser obrigado a constatar que a situação é muito ruim, é muito difícil. Nós vivemos o primeiro ano de um governo de ultradireita que foi eleito e que tem características nitidamente autoritárias, machistas, protofascistas. Não precisa nem gastar muita sociologia para chegar a essas conclusões, é só transcrever as declarações do presidente. Eu acho que nós estamos no final desse ano vivendo a experiência de ter vivido um ano inteiro marcado por um governo com essas características e também com a resistência que isso tem provocado em diferentes segmentos da sociedade brasileira. Eu acho muito importante que se analise essa dupla dimensão. E aqui, na realidade, nós temos que tratar não só, digamos assim, do tipo de manifestação que começa a ocorrer em diferentes segmentos de resistência a esse governo e ao que ele propõe. Eu acho que o governo Bolsonaro é um pacto de anormais, é um aglomerado de anomalias. E não é ele, o Bolsonaro, a única anomalia. Você tem a anomalia do punitivismo judicial, tem a anomalia de militares que resolveram retornar ao poder político a partir de uma concepção profundamente autoritária, tem a anomalia das religiões de rebanho. Na realidade, na minha opinião, a apoteose máxima da influência do Bolsonaro foi quando ele ganhou a eleição. De lá para cá ele não fez crescer nada, ele tem perdido espaços. Evidentemente eu falo isso considerando uma dimensão que às vezes é difícil de ser aferida, porque é evidente que não é só nas pesquisas de opinião, com relação ao procedimento de diferentes segmentos. Né? Na realidade, ele está com o poder político, a principal alavanca do poder político nas mãos e efetivamente produzindo fatos que causam espanto no conjunto da sociedade. Mas é importante considerar o seguinte: eu comecei citando uma tirinha de um humorista. Hoje os humoristas, os cartunistas, todos estão contra o governo, os mais significativos. No plano da cultura, a mesma coisa. Basta ver o lugar onde foi colocado uma figura de uma importância extraordinária como a Fernanda Montenegro, que foi agredida, em geral no mundo da cultura, da arte, da música, do teatro, do cinema, dos que defendem a ecologia, dos que defendem o movimento negro, o LGBT, o feminismo. Tudo que tem de força viva na sociedade tem se manifestado de uma maneira muito categórica com relação aos rumos que esse governo pretende imprimir ao processo político. E tem sido marcado por um tipo de organização ainda elementar, porque são fragmentados, cada qual em seu canto, não tem conseguido convergir para um tipo de nexo que dê eficácia política a uma mudança, mas tudo isso está presente no processo político brasileiro e isso certamente há de produzir mudança ao longo do tempo. E é nessa perspectiva que eu aposto, quando você faz um balanço de fim de ano,
você exatamente analisar que, mesmo considerando que o perigo, a ameaça, a violência, a brutalidade, a estupidez que se manifesta em diferentes pronunciamentos do governo e das forças que o apoiam, quase todas as frentes desencadeadas pelo governo têm um pouco a característica de um efeito rebote. Essa ideia de que você reage, é reacionário a processos que estão em curso no subsolo da sociedade, que é exatamente o contrário disso. E isso eu acho muito importante. Eu queria fazer uma pergunta a você, o seguinte: eu concordo com essa tua análise, porém, queria que você se manifestasse sobre uma questão particular. As oposições parlamentares têm sido muito objeto de crítica, ao contrário de outras instituições e de segmentos importantes da população que têm resistido às iniciativas do governo. Há uma crítica de que as oposições parlamentares têm sido mantido um tanto ou quanto passivas. Você concorda com isso? E se concorda, como é que você interpreta isso? Eu não concordo, porque acho que tem havido, evidente, você tem um quadro onde o resultado da eleição que levou o Bolsonaro ao governo também levou a uma mudança para pior na composição do Parlamento Federal e dos parlamentos estaduais. Eu acho que o espírito de milícia chegou ao cerne do governo. O Gramsci, mais uma vez, quando faz aquela separação da grande política, da pequena política, ele admite a possibilidade de, quando desaparecem propostas de grande política, a pequena política vira grande política, porque é a única. E, evidentemente, você tem, desde antes do Bolsonaro, me lembro do Cunha, por exemplo, já era uma expressão do intestino grosso da pequena política, dominando o funcionamento do parlamento. No parlamento, com essa maioria que tem ali, e agora com o intestino grosso da pequena política chegando à chefia do executivo, as condições do embate parlamentar são muito difíceis. E quem acompanha o dia a dia do embate parlamentar sabe que lá existem parlamentares que estão no contraponto a essas propostas todas, inclusive com formulações. Agora, evidentemente, a eficácia com relação a alterar a correlação interior do parlamento e da disposicional, ela depende de variáveis que quem está ali não controla. Evidentemente que você só consegue imaginar, digamos, um outro processo eleitoral capaz de produzir mudanças nessa composição, possa dotar de eficácia a luta que é travada ali por poucos, uma minoria. Na realidade, as propostas onde se pode aferir um tipo de postura contrária está aí, ultrapassam uma quantia pouco maior do que 100 parlamentares num contexto de 513 deputados federais. Mas eu acho que lá também tem sido travada uma luta muito importante, inclusive quase toda a movimentação fragmentada de resistência, de crítica, encontra ressonância em discurso do parlamento. Agora, só será capaz de ser dotado de uma eficácia transformadora efetiva, provavelmente, quando a mudança desse tipo de contraponto já estiver sendo produzida na própria sociedade. Isso é o dado que está em curso. E eu acho que, provavelmente, os deuses da política já estão começando a mudar de lado na discussão dessa questão. Esse governo tinha claramente uma característica voltada para facilitar a vida dos mineradores, dos madeireiros, dos grileiros. Isso era uma coisa muito abertamente assumida, como nunca foi. Geralmente quem defendia isso se disfarçava em outra discussão. O Guedes quer fazer a reforma da Previdência que foi feito lá. Lá já foi feito e deu resultado, e a resistência tem a ver com o resultado, não só com a proposta. E aqui eu acho que nós vamos viver esse processo talvez intensificado pelo tempo político, que a mudança mais geral também possa ser evitada. Isso, uma outra pergunta: como é que você interpreta esse estilo de fazer política do Bolsonaro, e que não é só dele, esse discurso do insulto, do escândalo, de provocar, né, a surpresa e a indignação? Você acha que isso é derivado apenas dele ser um sujeito tosco, bruto, ou se aí tem uma lógica política, uma intenção política qualquer, né, que precisa ser desvendada? Eu acho que ele é tosco, estúpido, mas eu acho que não é só isso. Não é só isso. Eu acho que nós nos encaminhamos para um tipo de compreensão política que possa nos aproximar da seguinte formulação: para implantar o modelo econômico, o tipo de, digamos assim, de políticas de Estado, que a economia dominada pela financiarização requer agentes políticos dessa característica.
Na realidade, é comum você ver, por exemplo, na realidade brasileira atualmente, que boa parte daqueles que tiveram uma posição muito crítica com relação à esquerda, ou um tipo, uma determinada esquerda, o petismo, eles evoluíram de opinião e são críticos muito ácidos do próprio Bolsonaro. Tem várias figuras que são articulistas, que escrevem regularmente na imprensa, que têm essa posição. Eu acho curioso porque isso tem a ver com... Eles se encaminham para admitir uma posição diferente, que também existe, que é um pouco o seguinte: o governo Bolsonaro era ótimo se não tivesse o Bolsonaro. O pessoal que apoia o Guedes, ou apoia o Moro. É comum você ver isso nos editoriais da grande imprensa, que tiveram sempre uma relação muito estreita com o modelo econômico neoliberal e aproveitam para continuar apoiando o ultra neoliberal. Mas essa questão começa a mudar de figura, na minha opinião. Um observador atento começa a ver o seguinte: começando a analisar algumas dessas figuras, olha, será que é isso mesmo? A anomalia não é só o Bolsonaro, a anomalia são os militares que, eu tenho a impressão, inclusive, que os militares sofrerão um desgaste por participar desse governo maior do que sofreram no tempo da ditadura abertamente militar. Porque, efetivamente, eles estão, quase tudo que está sendo proposto, tipo licitude, figuras que excludentes de licitude, são figuras que, na minha opinião, são originárias do pensamento militar. E hoje os militares estão, digamos assim, a imagem pública do GLO, garantir a lei e a ordem, que é uma figura que sempre existiu na Constituição, nunca se tirou, e é por onde eles entram. Léo, deixa eu pegar carona numa expressão que você usou, que eu acho perfeita para definir de fato o governo Bolsonaro, que é o pacto das anomalias.